Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Seguindo, o nosso projeto Sermão da Montanha, uma visão espiritualista. Então hoje a gente vai falar sobre quando Jesus fala, bem-aventurados os tristes. Você já parou para pensar que estranho, né? Jesus falar assim, bem-aventurados os tristes. Então a gente vem trazer a nossa visão sobre isso, né? Primeiro de tudo, o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os tristes? Existe a tristeza, que é uma coisa normal de cada ser humano. Não existe ser humano no mundo que em algum momento da sua vida não experimentou ou experienciou uma tristeza, ficar triste. Perda de ente querido, perda de um emprego, perda financeira, alguma coisa. E tem aquela tristeza que eu digo que ela não é normal, que é aquela tristeza chamada depressão, né? A tristeza normal é aquela tristeza que vem e ela tem um tempo e ela vai embora. E a tristeza que não é normal é aquela que perdura por semanas, meses e muitas vezes até por anos. Então a gente precisa entender, mas cara, é muito estranho Jesus falar bem-aventurados os tristes, porque é deles o reino dos céus. Então, ou seja, eu tenho que ser uma pessoa triste para ver o reino dos céus? Vamos entender isso aí. Lembrando que isso é uma visão espiritualista do Sermão da Montanha. A tristeza, que é algo, que é um sentimento que todos nós em algum momento vamos experimentar, vamos experienciar, a gente precisa entender que ela tem começo, meio e fim. O que não é normal numa tristeza é que ela perdure por muito tempo, como foi falado aqui. Mas a gente precisa entender esse processo, assim, que a gente precisa entender os polos opostos para muitas vezes valorizar as coisas que acontecem na nossa vida. Eu sempre falo que eu nunca posso falar de fome se eu nunca passei fome. Então, tipo assim, uma pessoa que passou fome, ela sabe valorizar o alimento, a refeição que ela tem. Uma pessoa que teve dificuldade de comprar roupas, vestimentos, no momento que ela tem os recursos que fazem com que ela pode comprar a roupa que ela quiser, essa pessoa se torna uma pessoa grata e valoriza aquilo. E a tristeza, ela muitas vezes vem para que a gente possa valorizar a alegria, momentos de alegria e de felicidade. Porque o que acontece, assim, muitas vezes a gente vive momentos muito legais na nossa vida e a gente não os valoriza, momentos de alegria e felicidade. É aquela frase que eu já cansei de ouvir: eu era feliz e não sabia. E então a tristeza que eu entendo que Jesus falava é: bem-aventurados aqueles que passaram pela tristeza, pelo sofrimento, pela perda, que aprenderam a valorizar a escassez, para hoje, entenderem a importância de cada momento que a gente vive. E a gente precisa entender o seguinte, assim, essa tristeza que todo ser humano passa, ela precisa fazer com que a gente evolua, que a gente aprenda algo com isso. E infelizmente a ferramenta de lapidação, do ser humano é a tristeza, a dor ou o sofrimento, como você queira falar. Então tudo isso que é falado naquele momento, Jesus ele fala que tem pessoas que só querem a felicidade.
Tem aquelas pessoas que só querem a abundância. Mas essas pessoas esquecem que para que haja um equilíbrio, o ser humano precisa percorrer os extremos. E sempre quando a gente se pegar numa situação de tristeza, é muito importante a gente parar para fazer uma reflexão. O que eu tenho que aprender com isso? O que a vida vem me ensinar? Eu sempre falo isso, que a dor, o sofrimento, a tristeza, ela é para todo mundo. Não existe ser humano no mundo que já não sofreu, que não esteja sofrendo ou que não vai sofrer. Convertendo nas palavras de Jesus, não existe ser humano no mundo que já não esteve triste, que não está triste nesse momento ou que não vai ficar triste em algum momento. Mas como eu vou lidar com isso vai ser o meu diferencial. E muitas pessoas, e eu também já fui assim, parece que a gente não foi criado para sofrer e nem para se entristecer. A tristeza, ela vem, assim como a morte vem para que a gente possa valorizar a vida. E a tristeza vem para nos ensinar a valorizar os momentos de felicidade que a gente tem, que cada um de nós temos. E entender o seguinte, que a tristeza, tá? Ela nos ensina muitas vezes que precisamos ter empatia com cada ser humano. Ou seja, quando a gente estiver bem e a gente vê alguém triste, alguém deprimido, como a gente já passou por isso, se colocar no lugar dessa pessoa, tentar entendê-la e não julgá-la. Julgamento, não há amor no julgamento. Julgamento é uma visão muito rasa, muito pequena da vida e da situação de uma pessoa. A tristeza, ela é um sentimento que todo ser humano tem. E todo ser humano vai passar por essa tristeza, mas precisamos entender que ela não pode perdurar. Quando a gente fica numa tristeza profunda muito grande, que passa dias, semanas, meses, podendo virar anos, a gente precisa procurar ajuda. Precisa procurar um terapeuta, um psicólogo, um centro espírita. A gente precisa fazer esse movimento de buscar o auxílio de alguém, de alguma pessoa. Então eu entendo que quando Jesus fala bem-aventurados os tristes, bem-aventurados aqueles que já passaram pela dor e pelo sofrimento. E passaram por essa dor e esse sofrimento, entendendo que todos passam. E que todo ser humano, toda alma encarnada passa por momentos de tristeza. E a grande pergunta do momento de tristeza que a gente se encontra é: você aprendeu a lição? Você entendeu a lição sobre isso? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas estão tristes interiormente, mas por fora elas mostram uma outra coisa. É como se colocassem uma máscara. E tem pessoas que muitas vezes estão muito felizes por dentro e muitas vezes também escondem a sua alegria. Aí eu pergunto para vocês assim, por que esconder o sentimento de alegria e de tristeza? Se a gente está feliz, vamos mostrar que a gente está feliz. Está triste, para que esconder isso? Por que não conversar? Por que não buscar ajuda? Que é o que a gente precisa. Então a gente precisa entender, gente, que se a gente olhar para a natureza nos ensina muito. As 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Quando a gente chega no inverno, a terapia aqui ela lota, as pessoas começam a me ligar enlouquecidas, porque as pessoas não gostam do inverno. Mas eu digo para elas, você vai ter que passar por inverno. Ah, Duda, mas cara, não interessa, meu. O inverno, ele é para todos, e não é porque tu é especial ou melhor do que as pessoas que você tem que pular o inverno. Você vai ter que passar por a situação como todo mundo. Se a gente pegar e fazer um comparativo, poxa, Duda, eu não quero perder meu pai e minha mãe. Em algum momento você vai perder o seu pai e sua mãe.
Isso é para todo mundo. Em algum momento nós vamos perder os nossos entes queridos. Então o que acontece? Essa tristeza, para a gente dar síntese, né, e resumir o vídeo, essa tristeza que vem para ensinar, para compreender da vida, da reencarnação, ela é muito bem-vinda. E a maioria das pessoas precisa passar por esse fogo chamado tristeza, que é um fogo purificador. Lembrando que o fogo, né, a chama de uma vela, aponta sempre para cima, sempre na vertical. Você pode virar a vela assim, mas estará sempre a chama da vela apontando para cima. Você pode virar a vela de cabeça para baixo, mas a chama da vela vai estar sempre na vertical, apontando para cima. Então a gente precisa entender o seguinte: esse fogo chamado tristeza, dor e sofrimento, ele vem para nos ensinar o seguinte, que o fogo, ele é purificador. Transformar chumbo em ouro, os alquimistas, não era isso que queria ser dito. Que o chumbo é o lado grosseiro da alma, do espírito do ser humano. E o fogo purificador nada mais é do que a dor, o sofrimento e a tristeza. O que seria o ouro, né? O ouro seria quando a gente aprende as lições que a vida nos traz. Eu percebo nos meus pacientes que eu trato aqui, muitos parece que sentem prazer em estar tristes. Eu percebo que muitos assim gostam de estar tristes, porque muitas vezes eles chamam a atenção dos familiares, dos parentes. Eu vejo que tem pessoas que não querem resolver os seus problemas, porque resolvendo seus problemas eles não vão ter mais do que se queixar, nem do que se entristecer. E se colocar no papel de vítima é um papel muito fácil, onde você não assume responsabilidade nenhuma pela sua vida. E a gente precisa entender que nós precisamos sim assumir a responsabilidade pela nossa vida. Certo, pessoal? Bem-aventurados os tristes. Não é as pessoas que são tristes uma vida inteira. Bem-aventurados aqueles que passam pela tristeza e aprendem a valorizar a felicidade. Bem-aventurados aqueles que passam pela tristeza e entendem o porquê estão passando por aquilo e o que a vida, o que a reencarnação vem nos ensinar. Fique com Deus e um forte abraço.